Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje tem uma convidada que é mulher. Ela representa muitas mulheres e famílias de Guarulhos que já construíram uma história, mas sentiram que faltava algo maior para viver. Uma mulher de fé, persistente, curiosa, determinada e que teve coragem de recomeçar depois dos 40 anos. Depois de 15 anos no comércio, vivendo intensamente os desafios do empreendedorismo familiar, ela ouviu um chamado antigo, adormecido, mas nunca esquecido: o turismo. Hoje, ela é a ponte entre pessoas e sonhos realizados através de viagens. Fundadora da Heavy Tour Viagens e Intermediações, esposa, mãe, filha do rei e prova viva do que nunca é tarde para recomeçar. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Ai, obrigada, Pri. Muito obrigada. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Nossa. Quem imaginava, né? A minha companheira ali de jiu-jitsu. Então. Aqui no podcast. Muito obrigada por ter aceitado prontamente esse convite. Obrigada, eu que agradeço. Tenho certeza assim, que vai ser de muita inspiração para mulheres, para mães, empreendedoras que acompanham esse podcast, que às vezes têm medo de recomeços, de acreditar num sonho e lutar por ele. Isso. Então vai ser muito precioso. Vai ser maravilhoso. Vai. Pri, e foi muito legal quando a gente se conheceu, né? Eu te encontrei e eu falei assim, vamos treinar. Aí você falou assim, eu quero, eu vou. Aí eu falei assim, então nós vamos fazer. Aí eu já falei a data, e eu falei assim, então nós vamos. Foi muito legal, né? Foi. Nem meu marido acreditou, porque ele sempre quis que eu experimentasse o jiu-jitsu, que foi o que eu falei, eu achei muito legal, achei um esporte fantástico e preciso voltar, né? Tô na dívida aqui com ela. Mas só que assim, eu não faço jiu-jitsu agora, deu uma pausa, foi na verdade porque um começo, né, que eu queria muito fazer, eu faço Krav Maga, e aí eu queria, quando eu comecei a fazer uns treinos específicos de chão, eu falei assim, eu preciso aprender essa técnica também, e aí eu fui pro jiu-jitsu, mas... como fala assim, foi um início de um treino, tudo, agora deu uma pausa, mas a gente precisa lá, né? Precisamos lá começar. Sim, é muito bom. Acho que luta em si, né? É bom para as mulheres, tudo. Autoestima, né? Melhor autoestima. Ajudar a se defender. Isso é importante. E assim, a perca calórica é muito grande, então achei muito dinâmico. O tempo passou ali que a gente nem percebeu, né? É isso. E agora eu quero saber quem é a Rosângela por trás da marca Heavy Tour. Então, a Rosângela é uma mulher persistente, corajosa e muito otimista. Eu sou muito otimista. A gente, ao longo do tempo que você irá me conhecer, você vai saber. E eu acho que é isso, começar um negócio novo, depois dos 40, mudar totalmente, assim, algo, né? Da água pro vinho. Na verdade, eu acho que existe muito... Precisa ter muita coragem, precisa ser muito otimista, precisa ter muita fé. Mas, assim, os seus olhos transmitem isso, né? Você sorri pelo olhar, então esse otimismo transmite para quem tá perto de você, assim, essa vontade de viver, de fazer acontecer, e acho isso muito, muito legal em você, pelo pouco que a gente se conhece, né? E fiquei, assim, encantada pela sua história. Eu falo, quando a gente inicia, eu sempre peço ali um briefing do convidado. E eu não esperava um tanto de coisa. Eu falei, que legal, como é importante a gente conhecer a história das pessoas. E você sempre se define como filha do rei. Ah, sim. Como a fé norteia suas decisões pessoais e profissionais? Eu acredito... eu acredito, ele é, né? Ele é tudo, ele é
rei, ele é o criador de tudo. E eu acredito que eu sou muito amada por ele e pelas coisas, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei. E eu acredito que eu sou muito amada, eu sou muito mimada por ele. Que eu acho que é legal. isso, né? A gente precisa dessa força e essa força que me faz ser a mulher que eu sou hoje, que é essa mulher determinada. Na verdade, é por ele, né? Que legal, que incrível. É por nosso pai amado. Sim, e você acredita que essa fé influenciou nessa tomada de decisões? Como que foi isso? Muito, porque você tá numa fase que dá muito medo. Você tem medo, a gente tem medo de falhar, medo de errar, medo de voltar pra trás, tem tudo isso. Então, eu acho que é essa fé que nos impulsiona para seguir em frente, um propósito. É um propósito que eu creio que foi algo mesmo assim. Foi colocado no coração? Eu acho que sim, mas eu acho que veio uma vontade também, e aí eu acho que vem as confirmações, né? Porque a gente passa por muitos desafios, né? A gente tem muitos desafios, né? Muita dúvida, as pessoas que algumas não acreditam e verbalizam, né? Isso para você. Nossa, mas é isso mesmo? Nossa, é agora, mas você tem certeza? Sabe? E eu acho que quando essas pessoas vêm com essas dúvidas, eu me fortaleço mais ainda. Que legal. E como que você acha que a vida em Guarulhos, sua vida em família, determinou a mulher que você é hoje? Eu vim nova para Guarulhos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 para 22 anos. 22 anos. Isso. E já era casada? Não, já namorava. Isso, namorava. E... Bom, como que é mesmo? Eu Como que você acha que acreditei. Guarulhos, né? A gente conversou um pouco aqui e você falou que, assim, Guarulhos te prosperou muito. Sim. Então, você teve uma mudança radical de uma menina do interior que foi criada para vir para uma cidade grande, sim, cheia de expectativas. Então, muitas. o que você acha que isso mudou da menina do interior para a mulher determinada que você se tornou? Então, que nem eu falei pra você, quando eu vim para Guarulhos, eu falei pra mim mesma, aqui eu planto raiz, aqui eu firmo uma vida, aqui eu não volto mais, não saio daqui. E assim, aquela vontade de vencer, aquela vontade de crescer, eu tinha muita certeza de muitas coisas da minha vida em si, no geral. E eu acho que foi isso, essa vontade de crescer, de prosperar, acho que é isso. É isso que Você fez já tinha uma condição financeira legal quando você veio? Não. Não? Eu vim de família simples, mas assim, não nos faltou o básico. Não nos faltou o básico, tínhamos o básico, mas nós não tínhamos, assim, perspectiva de crescimento. Na cabeça dos meus pais, nós éramos para ser sempre CLT, sobreviver, nunca viver, nós nunca fomos assim criadas para enxergar coisas grandes. Então, assim, sempre trabalhar para sobreviver. Essa é a base. Entendi. Trabalhar para sobreviver. Mas depois a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, próspero. E aí você entende que você pode essas coisas também, né? Por que não, né? Isso, o nosso Deus é tão rico, tão maravilhoso, né? Por que... Exatamente. Se a gente tem tanto acesso, tantas coisas, tantas oportunidades, Isso. Por que não, né? Uhum. E acaba sendo uma crença, né, dos mais antigos, e principalmente você ali que foi criada numa família assim mais de interior, mais conservadora, e às vezes acaba limitando um pouco esse crescimento. E a gente precisa disso, precisa prosperar, precisa evoluir. E quanto mais a gente prospera, outras pessoas prosperam. Então, isso é importante. E como que surgiu isso? Aí você veio para Guarulhos com o seu namorado, que ainda não era marido. Não. Não tinha filho ainda. Não.
E vocês vieram para trabalhar? Já vieram montar um Não, negócio? o Eduardo ele já é daqui de Guarulhos, já era de entendi. Guarulhos. E aí eu comecei a trabalhar, a procurar emprego. Meu primeiro emprego foi aqui, foi numa imobiliária. É mesmo? Foi numa imobiliária lá no Timóteo. Que legal. E daí em diante eu fui tocando, fui procurando outro emprego, não dava certo. Ou surgia, porque quando você começa a ficar muito pequeno, muito grande, dependendo do lugar, você sente, né? Você sente que você precisa buscar outras coisas, precisa crescer, ali você não vai prosperar. E eu tenho muito essa mentalidade também, sempre tive essa mentalidade, mas assim, muito infantil ainda, né? Uma mentalidade muito. Sim. Mas você sente no coração. Então eu fui buscando outras coisas. Aí até que chegou uma época, aí eu já tava casada, aí eu falei Aí eu dei uma pausa, aí eu falei pro meu marido assim: posso ficar em casa? Aí ele abriu os olhos assim, eita. Fiquei um tempinho em casa, mas aí aquela pessoa que sempre quis trabalhar, sempre quis ter as suas próprias coisas, tudo mais. E aí eu falei assim, eu quero começar a trabalhar. Comecei a procurar, a montar currículo, né, e enviar na internet, só que aí surgiu uma oportunidade do nosso primeiro negócio, do quiosque de açaí. E aí ele falou assim, Rô, tem uma pessoa que tá vendendo quiosque ali no Sonda, você topa? Eu, na hora, falei assim, claro que eu topo. E aí foi aí que começou a vida de empresário, de empreendedorismo, tudo mais. Ele não era empreendedor ainda também? Não. Não? Nossa, então vocês Então nós começaram começamos... do zero o negócio. Começamos do zero. E como que foi isso? E os desafios? Não, é muito desafio, porque, primeiro, a gente tem que aprender de tudo, né? Desde tocar um negócio, a você lidar com o funcionário e manter um negócio, tudo mais. Assim, foi aprendizado demais. Demais, mas eu aprendi muito. A crescer nisso? Sim, mesmo, nós montamos outras unidades, tudo. Montamos outras unidades, fechamos algumas unidades e fomos abrindo. Só que nem eu falei para você, chegou uma época que nós não tínhamos mais perspectiva de crescimento, não tinha mais. E aí eu comecei a estagnar. Entendi. E aí a minha cabeça sempre, aquela sensação de, assim, não, preciso prosperar, preciso crescer mais, preciso fazer coisas novas. Aí foi quando também, depois de todos esses anos trabalhando, que foi que a gente abriu a Revitur. Que legal. E hoje seu marido trabalha com você? Me ajuda também, mas ajuda. Ele tem outros negócios? Tem outros negócios, tudo mais. Entendi. Mas quem mais toca a Revitur sou eu. Entendi, você que assumiu mesmo. Isto. E como foi essa mudança? O que você acha que conseguiu levar dos quiosques? Porque, assim, uma coisa era a venda ali de sorvete, açaí, que a pessoa te procurava direto. Outra coisa é a agência de viagens, que acaba sendo uma venda ali mais B2B. Como que foi isso? Então, ao mesmo tempo que foi tranquilo, foi assim, foi tranquilo, foi lá construir, montar o negócio. Mas no começo não foi muito fácil, porque você começa a ter que, ou você tem que tomar uma decisão. Então, assim, tocar outros negócios juntos, mais um negócio novo, então aí foi meio difícil. A gente tomou uma decisão de fechar os quiosques para mim poder tomar como fala assim, e colocar todas as minhas energias e forças só num negócio só. Mas não foi muito fácil, assim, até para ele também acreditar nesse novo negócio. Né? Isso. É totalmente diferente. Isto. E até para ele foi meio difícil, assim, então, assim, eu tive que ser também um pouco mais, assim, forte. Eu falei assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E, assim, ele que desacreditou um pouco, mas ao mesmo tempo, como ele me ama, né, então ele falou assim, não. Isso. Ela se aventurar, mas eu achei que era uma aventura, né, de início, não imaginou um negócio. Não, mas como ele me ama, né, ele falou assim, não, então tá bom, vamos junto, eu te ajudo. E ele, meu parceirão, meu parceiro de vida mesmo. Que virada de chave foi essa pra você, assim, de mudar tão radicalmente? De onde surgiu esse desejo pelo turismo? Eu não estava muito descontente, quer dizer, eu não estava muito contente, já estava descontente com os quiosques, né, com os sorvetes e tudo mais. E aí veio surgindo essa necessidade de fazer outras coisas. E aí, como eu já tinha esse sonho guardadinho do turismo, porque eu sempre amei viajar, nunca fui assim também de viajar, nossa, para conhecer o mundo, não é isso. Mas eu sempre tive esse sonho de poder viajar bastante, conhecer os mundos, tanto que eu tenho até um versículo, né?
no meu WhatsApp. Tem até pessoas que falam assim, sua agência é cristã, que tem um versículo que me norteia, né? E aí, depois, quando eu tava descontente já com os quiosques já não tava sendo mais rentável e tudo mais, eu falei, então agora é a hora de começar a tocar, fazer outra coisa mesmo. E aí surgiu, aí eu falei assim, então agora eu quero fazer isso mesmo. E eu falei, eu quero fazer isso, quero trabalhar com viagens. Legal. E do empreendedorismo, o que você acha que mais aprendeu no mundo dos quiosques, que você aplicou também para sua agência? Eu acho que você precisa ser muito otimista para você abrir um negócio. Você precisa ser muito corajoso para abrir um negócio. E eu aprendi muito, lidar com pessoas, lidar com o dinheiro, ser paciente. Eu acho que é isso. Lidar com pessoas. Hoje é um grande desafio de quem empreende, né? Isso, muito como mesmo. Você aprendeu? Você fez curso, aprendeu na raça? Aprendi na raça. É mesmo? Aprendi na raça. E eu li muito, né? Eu li muitos livros e tudo mais, né? Tem mas algum assim, livro, foi... assim, que você goste, que você lembra, assim? Não, eu gosto muito de livro de autoajuda, gosto muito de ouvir pessoas que falam muito sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, tudo mais, né? E você tinha uma equipe grande? Tínhamos. Foi. Então foi muito, é desafiador trabalhar com as pessoas, mas quando você encaixa as pessoas certas, aí não, aí flui, super flui. Mas assim, aprender você a contratar é super fácil, é super tranquilo, é uma maravilha, as pessoas, né, estão todas ali, mas o dia a dia e na hora de você dispensar essa pessoa, eu acho que foi uma das partes mais difíceis para mim. Mas só que a gente chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Então você tem que ter forças. Você tem que tirar uma força, não sei da onde. Encarar a realidade, é isso aí. Isso. E aí você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo sobre as pessoas, você vai aprendendo o que é melhor para você, você começa a entender que é o seu negócio, que, né, ninguém vai vestir, ninguém vai vir tomar a frente de certas coisas por causa que é seu negócio. É difícil você encontrar pessoas que estão na mesma sintonia. Então, você vai aprendendo a lidar com essas pessoas, que seres humanos. Sempre com muito respeito, sempre entendendo um pouco a vida da pessoa, né? Cada um tem a sua história. E, só que assim, a gente tem que saber o nosso lugar, sempre. Sim. E esse crescimento, assim, de muitas vezes, o que você acha que foi, assim, determinante para você conseguir multiplicar nesse ponto de se consolidar no mercado? Eu acho que... Eu falo muito que é a mentalidade. Acho que a mentalidade tá muito forte eu acho que é isso. A mentalidade. Isso. Entendi. Legal. Eu acho que você precisa ser forte. Você tem que ter a mente muito forte. Você não pode... Sim. Porque se abalar. Assim, são muitos desafios empreender hoje. Isso. No Brasil. Isso. Mas também a gente tem muitas oportunidades, né? Isso. Tem desafio, mas também tem oportunidade. Isso. E se a gente não tiver ali uma mente preparada... Isso, uma mente forte. Qualquer coisa vai abalar, né? Tem que ter uma estrutura. Então, eu imagino, porque principalmente para nós, mulheres, que assim, a gente não tem só a preocupação dos negócios em si. Tem a família, tem o filho, tem o autocuidado, emagrecimento. Então, a gente tem que lidar ali com uma série de coisas no dia a dia e ainda escalar o negócio. Então, tem que ter, assim, uma mentalidade. Eu acredito que também a fé, né, que você citou aqui, a fé é muito importante, porque sem ela não adianta. E estudar sobre a mentalidade. Sempre buscar. Porque, assim, vai bater alguns momentos de será que é isso mesmo? Será que é isso que você quer? Sabe? Bate assim, né? Já chegou de chorar mesmo, de ter desafios. E você fala assim, eu falei assim, não é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero pra mim. E não só nisso, agora com a Revitur, mas com outros negócios também. Já aconteceu também eu falar assim, Então, aí, sabe, se você se desafiar, fala assim, não depende de ninguém, regaça as mangas, amarra esse cabelo, faça um coque bem no altão e bora. Bora pra guerra. Eu acho que é isso que é a mentalidade empreendedora. Mas que nem você falou assim, tem os nossos desafios por ser mulher, né? A gente que nem eu já
quis, ao mesmo tempo também quis ser mais, colocar o ponto da masculinidade mais no, né, mas eu acredito que não, a gente não pode ultrapassar essa fase, esse ponto, Sim. e a gente tem que buscar dentro da nossa verdade, feminilidade, é isso que eu quero, é montar esse negócio, é fazer crescer, sim, vai ser do meu jeito, vai ser do jeito da Rosângela, a verdade da Rosângela, e é isso. Legal, muito bom. E antes da gente continuar aqui, vocês viram que ela tá revelando aqui os bastidores de como ela construiu o negócio, como ela vem construindo, deixando aí um legado mesmo de sonhos, de realizações e ela lida com o sonho de pessoas, porque viagens é o sonho de todo mundo. E se você não tem esse sonho de viajar, tenha, porque quando você viaja, a sua mente muda. Tudo vale a pena. Então, aquele esforço de ter trabalhado o ano todo, de ter deixado sua família, seu filho ali dormindo, quando você viaja, que você tem esse momento de lazer, tudo se transforma. Então, a viagem, ela abre portas infinitas. Então, hoje ela lida com sonhos de pessoas. Então, isso, esse que é um dos meus desafios. Porque não é simplesmente ir lá, fazer a viagem, colocar nem... Não, é um desafio porque você está trabalhando com os sonhos da pessoa. Você está trabalhando com uma pessoa que trabalhou o ano todo e está ali fazendo esse investimento maravilhoso para ele e para a família. Então, isso que me deixa mais, que é o que me dá, ao mesmo tempo que dá um gás, mas me dá um frio na barriga, porque eu tô trabalhando com um sonho da pessoa. Então, isso é muito responsável, sabe? Passa muita coisa na minha cabeça. Então, eu não posso brincar com o sonho da pessoa. Então, tem que ser muito sério. Essa questão, assim, para mim é muito séria. E por isso que não dá para escolher qualquer agência de viagem. Isto. Porque não adianta olhar só como número, só o dinheiro, né? Tem que ter esse cuidado, esse carinho. E eu acho muito legal. E antes da gente seguir aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais. Não sei se você viu aqui, deu uma olhada. Temos a Vértice AEC. Ela é pioneira aí no estado de São Paulo, capital em regularização de áreas de imóveis. Então, ela atua aí fortemente com construtoras, incorporadoras. E é uma grande empresa aí que vem se consolidando e crescendo através do grande profissionalismo do CEO, que é o Edson Matos. Nossa, temos também a FTP Contábil, onde eu sou a CEO da FTP Contábil. E a FTP é que ajuda aí todo esse sonho, esse podcast, para ele ser levado aí de forma gratuita para o público, para quem quer aprender com empreendedores assim maravilhosos. Então a gente tem uma riqueza de informações, então eu agradeço a FTP Contábil. E você que precisa aí se regularizar, 2026, reforma tributária, esse é o ano de organizar a casa, então conte aí com a gente. Vamos seguir? Então agora a gente entrou aqui na Revitour. E me fala então, como que foi isso? Tipo, você vou montar agência de turismo, aí você fez um curso de milhas. Comecei com um curso de milhas, porque até então não tinha essa pretensão ainda de montar uma agência, tudo mais, né? Aí esse gás, essa vontade de falar, ou pensar e querer viajar, né, mesmo, né? Começou, eu falei assim, uma vizinha minha falou assim, eu fiz um curso de milhas e ela me indicou esse curso de milhas, porque, assim, eu sempre fui assim, tudo que a gente conversava, tudo em vez de terminar em pizza, terminava em viagem. Boa, não termina em pizza, eu terminava em viagem. Melhor, engorda menos, bem que também na viagem, né? Então, e aí comecei a fazer esse curso, e aí minha mente começou a expandir. Milhas aqui, e é real, né? A gente consegue, tanto que a gente pode, até pessoas que querem viajar, faz esse banco de milhas, junta as milhas, ela pode vir na minha agência e falar assim, eu tenho milhas, você me ajuda? Eu vou te ajudar, porque eu quero que as pessoas viajem, eu quero que as pessoas vivam essa experiência. E assim, e depois eu te conto, porque não é só viajar, né? Não é só viajar.
E aí eu pensei assim, então, eu vou fazer esse curso para mim, para minha família, poder conseguir viajar com baixo custo, né? Poder viver essas experiências que eu sempre sonhei. Nem meu marido não sonha tanto, mas que nem eu. E é claro que eles vão junto, né? Porque aí a gente, né? Sim, puxa. E começou. Só que aí você aprende que não é só sobre milhas. Não é só sobre isso. E você pode viver disso. Você pode trabalhar com isso. Pode ter rendas, né? Com as milhas. E aí foi que começou. Só que assim, essa coisa, eu não quero trabalhar informalmente, não queria. Eu queria realmente formalizar. Porque como eu já estava querendo já mudar, fazer outras coisas, tudo mais. E aí eu falei assim, então eu vou formalizar. Aí nessa que começou, tô mexendo com milhas, tô juntando milhas, e você, quando você fala essas coisas, você fala com muito entusiasmo, né? Porque você vê que é real e você quer que as pessoas também façam. E aí foi que começou a surgir. Aí uma amiga, a minha irmã me indicava para umas amigas, aí alguns amigos, e aí eu acabava ajudando, e aí falei assim, não, agora eu vou começar mesmo com a agência. E é legal isso que você relatou, porque assim, muitas pessoas não procuram uma agência de viagens justamente porque falam, eu tenho milhas. Aí vai chegar lá, vai ter que ir num determinado voo, num determinado pacote. Então, eu prefiro não procurar uma agência. Isso. E esquece que a gente tá aqui, não só eu, né? No caso, outras pessoas que têm agência de turismo e tá aqui para ajudar. Eu, no caso, eu estou aqui para ajudar as pessoas também a viajar mais. Só que isso não significa que ela vai gastar horrores, que a gente vai... como fala assim, super faturar, não é isso, não vamos fazer isso. Pelo menos eu não, né? Sim. Então a gente vai trabalhar o quê? É viajar? Você tem já esse meio? Então o que nós podemos agregar? Eu vou agregar em outras coisas, né? A gente vai fazer, se precisar comprar os outros aéreos, porque às vezes a pessoa não sabe, ainda não juntou a quantidade certa, a gente vai ver o outro aéreo, a gente vai ver a hospedagem, a gente vai ver os passeios, a gente vai ver o guia, então todo mundo vai ganhar, né? Então, é literalmente uma consultoria. Também. Legal, muito bom, porque é como eu falei, às vezes a pessoa fica, não, vai superfaturar, a gente tem muito dessa mentalidade. Não, mas eu vou gastar metade se eu fizer tudo sozinha. E a sua agência, pelo que eu estou vendo aqui, veio justamente para falar, não é isso, não tem que ser assim. Não, vai viajar. Que legal. Vai viver uma experiência incrível. E eu falo, viajar não é só, eu vou lá, vou pegar e vou fazer uma viagem. Não, você vai viver uma experiência, você vai ver um propósito, às vezes algo que você sonhou por muitos anos. Então, isso vai se tornar realidade e de uma forma mais leve, mais tranquila, porque você vai ter uma assessoria. Que legal, muito bom. E a gente veio conversando bastante sobre isso, de realmente ser uma referência em Guarulhos. Eu sei que você tem outros serviços aí que abrange aí estado, país, que é a parte de vistos. Mas o que a sua agência hoje vem assim se diferenciando de outras? Nós fazemos, o nosso foco é roteiros personalizados. Nós temos alguns pacotes prontos, alguma coisa, mas o foco mesmo é o roteiro personalizado, para que a pessoa possa viver de verdade essa experiência do jeito que ela sempre sonhou, do jeitinho dela. E também trabalhamos com assessoria de visto americano, de B1 e B2, que é de turismo e negócios. Esse é o nosso objetivo, né? Nosso outro segundo negócio, né? Que tem ali. Legal. E como que tá isso? Você tocou num assunto até bem sensível, porque nas redes sociais, ultimamente, vem se falando muito que não vai ter mais vistos para os brasileiros. É verdade? Não, é fake news. É fake news? É fake news, porque assim, o que acontece? O consulado americano, né, os Estados Unidos, eles querem de tudo que é jeito que as pessoas não entrem legal. Então, aí às vezes as pessoas acabam ouvindo uma informação e acabam passando o que eles acham, mas na verdade, o que eles estão fazendo nesse caso que todo mundo falou agora, sobre imigração. Então, para quem já é imigrante nos Estados Unidos, estão
pode ser que seja deportado, né? Tudo isso. Quem está tentando imigração mais legal, pode ser que também seja fique um pouco mais difícil, mas em relação ao visto americano agora, B1, B2, pode ficar tranquilo, vai dar para fazer tudo certinho, porque a gente está na época da Copa do Mundo, então com certeza eles querem muitos brasileiros lá, porque brasileiros gastam muito dinheiro nos Estados Unidos, e com certeza eles querem nós lá. Muito bem, muito bom, viu, gente? Então, você ainda que não tem seu visto, não deixe de ter. Temos aqui a Rô com essa agência incrível, que vai ter aí um olhar todo personalizado para sua realidade. Isto. E não perca tempo, hein? Tire logo. Isto. E é um documento super importante, né? Porque não é só para você ir lá viajar, você pode fazer negócios, você pode participar de feiras, né? Sim. Você pode viver algumas experiências incríveis também. Que mais? O visto americano abre portas para o México, para o Canadá. Então, para quem quer ir para a Copa agora e não tem o visto, então vamos ver o visto agora, porque você vai ter portas abertas no México, você vai ter portas abertas em alguns outros países também. Então, não é só questão de turismo, é de negócios também. Às vezes, você tem seu negócio, você é exportador. Então, nos Estados Unidos tem muitas feiras incríveis, maravilhosas, e com visto você pode participar também, né? Que legal. E a gente também estava falando bastante, Rô, sobre a dor das mulheres, né? Porque a gente falou que, de fato, aí a gente tem que lidar com muitas coisas no dia a dia, família, filho, empresa, negócios, e a gente não se sente, assim, apoiadas. O que você acha que está faltando? O que falta nessa união para a gente conseguir uma força feminina? Isso é estrutural, né? A gente já sabe que essa questão das mulheres hoje tomar frente e tudo mais é estrutural, como qualquer outras, né, que a gente sabe de preconceitos e tudo mais. E a mulher, eu acho que ela não tem que lutar, brigar, ela tem que ir aos pouquinhos, buscando o seu espaço. É seu desejo, não precisa lutar, não precisa, né, tomar ali, eu falo assim, uma força masculina, porque eu acho que a gente não pode perder a nossa essência e seguir em frente, firme e forte, nunca desistir dos seus sonhos. E tem que, sim, se apegar e como eu falo assim, se unir com outras pessoas que estejam na mesma sintonia. Falta isso, né? Isso. Falta essa união. Acho que tem muita competitividade desnecessária, onde daria para as mulheres se juntarem mais, né? É igual os homens, né? Quando eles se juntam, às vezes é para falar bobagem, para estar junto, para rir, se descontrair. E por que não as mulheres, né? Se juntarem para uma fortalecer o negócio da outra, construírem aí grandes coisas, aprenderem, uma ajudar com a dor da outra, porque é pesado, né? O empreendedorismo, como você mesmo falou, tem que ter coragem. Então a gente precisa aí dessa união para conseguir alavancar e ter forças aí para coisas maiores. Eu amo essa ideia de mulheres se unirem, de se juntarem para um bem, uma ajudar a outra, sabe? Não existir essa competição que existe, infelizmente, né? Mas, assim, se unir, mulheres, vamos se unir, vamos dar as mãos. O que você faz? Eu posso te ajudar? O que eu faço, né? Sim, e uma se unir mesmo, não só falar sobre negócio, mas falar sobre a vida, sobre as dificuldades do dia a dia, porque como nós queremos ser, né, empresárias, queremos ser bem-sucedidas, tudo mais, queremos vencer, ganhar nossos espaços, tudo mais, mas também nós temos nossos desafios, né? Nós queremos ter um casamento bem-sucedido, queremos ter uma casa, queremos ter filhos. E como que faz tudo isso junto? Como faz tudo isso, né? É verdade. Não é? Sim, você tem razão. Então, assim, você precisa se unir, eu acho, né? Não é só sozinha, você não pode ser sozinha. Legal. E qual o desafio, assim, você vem enfrentando hoje no seu negócio, assim, que você gostaria de compartilhar para quem está assistindo também? Porque às vezes fala, mas foi tudo fácil. Não. Né? Você contando, parece que é tudo muito simples. Ela tinha dinheiro para abrir agência. Como que é isso para você? Eu acho que o maior desafio meu é você tem que ser muito organizada. Cuidar do seu tempo, isso é um desafio muito grande para mim.
que mais? Não protelar. Eu tenho esse problema, assim, de querer fazer todas as coisas juntas e na hora que você vê já tá dando o horário e você tem que cumprir com as suas obrigações. Eu acho que é isso. Um desafio meu, organização. A gente precisa ter muita organização, precisa saber muito, assim, o tempo certo para fazer. Esse é um desafio meu. De verdade. Eu acho que é porque, como eu sempre fui, a gente nunca teve uma instrução, assim, de ser empresário, a gente não tem outras referências, né, na família, então nós demos, né, a cara, assim, para fazer, então você vai fazendo. Vai fazendo. Então, eu acho que um desafio meu é isso, é mais organização, mais agenda certinho, cronometrar o tempo mesmo, para não perder tempo. É isso. Sim. E, assim, para lidar com a parte financeira, que também é uma dor dos empresários, você passou por algum momento de dificuldade, que você teve que Sim. recalcular rotas? Como que Sim, foi isso? muito. Ah, sim, acontece, porque eu acho que eu acho que é até natural. Eu acho que é até normal isso. Mas é muita responsabilidade. Você tem que ter muita responsabilidade para você ser o dono do seu negócio e você ter responsabilidade com o seu próprio dinheiro. Já aconteceu sim da gente ficar no vermelho algumas vezes, mas firme e forte, e vamos para frente, vamos realinhar, vamos ver o que dá para fazer, o que dá para melhorar. Muitas vezes que nem já aconteceu da gente sentir esse aperto assim, e falar assim, não, vamos reajustar, o que a gente pode fazer? Vamos melhorar, vamos criar mais coisas, vamos fazer. Então, isso que é que norteia, acho que um pouco, sabe? Que faz a gente crescer também isso, né? Porque se você só vive numa linha assim, aí você não tem desafios, você não Seria tem desafio. simples, né? É Se fosse isso, assim para todo você não mundo. cresce, você não tem desafios. E quando você tem esses altos e baixos, é onde que você acorda. Fala, opa, é disso que eu dependo, é disso que é o meu rendimento. E é isso e eu vou melhorar. Sempre assim, o que eu posso fazer? Sempre assim, pensando na cabeça, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? O que eu posso agregar? Que legal. E teve Já. alguma situação assim no início, ou até mesmo mais recente, que aconteceu que você realizou assim o sonho de uma pessoa com viagem que você falou é o meu propósito? Foi a primeira, porque assim, eu já tinha vendido passagens aéreas, algumas coisas oferecido, já tinha vendido alguns serviços, tal, de seguro, assim, mas na hora que começou mesmo, que aí vinha uma indicação de uma amiga até da minha irmã, que é um casal, que falou assim, Rô, agora meus filhos estão tudo grande, agora é nossa vez de viajar. E eu falei assim, nossa, é isso. E assim, eu fui escolhida, né? Eu penso assim, né? Fui escolhida. Aí eu falei assim, eu vou realizar esse sonho, então eu vou fazer o meu melhor. Então foi muito incrível, foi muito, falei assim, agora foi o start, assim, sabe? Foi Que muito legal, legal, que gratificante, foi muito né? legal, foi muito legal. Muito bom. Porque a pessoa realizou um sonho, né? E eu ajudei Sim. ela a realizar esse sonho. Muito bom. Deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir sua agência, como faz para te encontrar, como faz para ter a sua assessoria de Uhum. vistos, de viagens e não sei se tem mais algo aí que a sua agência faça, mas é importante que o público saiba. Uhum. Ah, então, a Revitur é uma agência de viagens e intermediação. Nós trabalhamos com roteiros personalizados, esse é o nosso foco, nosso objetivo. E nós trabalhamos com aéreo, com marítimo também, com terrestre. Nós temos operadoras que nos fortalecem, que nos sustentam, né, que precisa, né, deles, né, para fazer uma viagem bem bacana. Então, a gente tem essa base também. E nós trabalhamos com assessoria de visto americano. Então, se você está pensando em viajar, quer ir para os Estados Unidos, quer participar da Copa, conte conosco, que nós vamos fazer toda essa assessoria para vocês aí. E tenho certeza que vai dar bom. E qual que é a rede social? Revitur.viagens, que é o Instagram. Legal. Na sua pessoal, você não posta nada muito profissional ou posta Posto também? tudo que eu posto, mais nos stories, eu posto também, é Rosângela, underline, underline, Okazaki. Ah, o casaco. Okazaki. Ótimo. Muito bom. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui. Você sabe? Não? Ai, Fri. Que ele chama Por Trás da Porta. É um quadro onde a gente acessa aí os bastidores da sua vida pessoal. Uhum.
e conhece um pouco mais de você. Uhum. Mas antes, eu quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Eu não falei aqui do nosso apoiador, né? Esqueci. Doce Amor Festas. Nossa, que uma delícia. Pastor Jaime aqui, que prepara aí com todo carinho, todo amor. O nosso coffee aqui para os convidados. Muito obrigada. Siga eles aí nas redes sociais. Ele faz eventos corporativos, então você que precisa aí para um coffee, para uma reunião com os funcionários, com um evento aí para clientes. Então já sabem, siga ele lá. Temos a Vértice IC, uma empresa aí pioneira na área de regularização de área de imóveis, e a FTP Contábil, para você aí que precisa se organizar, ficar pronto para a reforma tributária, reduzir os seus impostos principalmente, ter uma contabilidade aí que vai olhar para o seu negócio, vai te ajudar nessa nova etapa. Siga a FTP Contábil. Vamos lá? Legal. Posso falar desse salgado? Claro! Ele é maravilhoso. E aí, sem querer, né? Falei assim, eu conheço, já fui lá. As coisas dele é maravilhosa. Sim, é tudo com muito, muito carinho mesmo. A Rosângela, de 20 anos atrás, imaginaria que depois dos 40 viveria esse propósito? Não esse propósito, mas eu sabia que eu ia viver muitas coisas incríveis. Eu já sabia, eu tinha certeza absoluta. De muitas coisas, já sabia. Qual foi o maior medo que você precisou enfrentar para mudar de rota? Maior desafio? Medo? Ai, agora? Acho que já vivi tantas. Tantos medos? Já vivi muitos medos. Acho que um dos desafios foi, eu acho que a Revitur, né? Porque eu acho que quando você tem um propósito, você tem uma certeza, ao mesmo tempo você fala assim, As outras não foi assim, não, a gente, vamos tocar, vamos. A Revitur, acho que como que é mais amor, não sei se é muito mais assim, então acho que... Sentiu medo, fala, e agora? E agora? Depois como de 40 anos, e se eu vender tudo e não der certo? Vai ser, né? Como que vai ser, né? E em que momento você sentiu que Deus estava confirmando esse novo caminho? Quando eu comecei realmente firmar mais esse pensamento e eu pedi muito direcionamento, muito mesmo, porque é uma mudança, né? Mesmo que eu poderia de alguma forma deixar os outros negócios, ficar até um pouco mais em casa, mas como essa vontade sempre de empreender, e eu falei assim, será que é mesmo? Será que eu preciso mesmo? Será que é? Mas teve um momento específico que você sentiu Deus confirmando isso? Sempre quando vem um desafio. Sempre quando tem um desafio, assim, no meio, assim, é uma confirmação. Agora, de chegar Acho que é sempre... Como eu tenho muita fé, assim, tenho muita certeza, assim... Você não falei, deixa as diversidades dominar. Não... eu acho que é isso, sabe? Entendi. Mas eu tive muito, assim... Em outras ocasiões, eu tive muito, assim, direcionamento mesmo, real mesmo, assim, tipo... Assim, tipo, de falar assim, o senhor tá comigo mesmo, sabe, assim... Tá do meu lado. E o que você diria hoje para quem sente que está tarde demais para recomeçar? Nunca é tarde demais, pelo amor de Deus. Se alguém vir falar um negócio desse pra mim, eu dou um chacoalhão. De verdade. Porque eu acho que não existe. Não existe. Não existe um tempo certo, uma idade certa. Tem tanta gente que começa, que eu me apego muito. Tem tanta gente que começou com uns 40, prosperou mais ainda com 50. Então... Não existe, assim, eu não gosto muito de pessoa assim que fica, eu não consigo, eu não posso, tá muito tarde, E se você pudesse abrir uma porta e ver a Revitur no futuro, o que você gostaria de enxergar lá? Eu vejo a Revitur referência, né, em Guarulhos, eu vejo ela como uma empresa sólida,
uma empresa que, quando as pessoas pensam em em viagens, em assessoria, a Rosângela vai nos ajudar. A Revitur vai estar ali. E deixa uma frase aqui final para quem está nos assistindo, algo que você sinta no coração de compartilhar. Primeiro, para as mulheres. Nunca desista dos seus sonhos e não deixa ninguém falar ao contrário. Ou se falar, se fortaleça. E o que mais? Vamos viajar mais e melhor, que eu sempre falo. Viajar mais e melhor com a Revitur. Você vai fazer isso, você vai viver isso. Viajar mais e melhor. E é isso. É isso. E vocês gostaram desse podcast aqui incrível, conhecendo um pouco mais sobre a Rosângela, sobre os negócios, sobre determinação. Assim, quando a gente escuta ela falando, é tudo tão óbvio, que ela tem tanta certeza do sucesso que ela não deixa nada e nem ninguém impedir que isso aconteça. Então, que você em casa, que tenha assistido, que tenha conhecido, que tenha gostado, curte, compartilha, deixe o seu like, segue esse canal e não deixe que essa mensagem morra, porque eu tenho certeza que ela vai empoderar, fortalecer muitas mulheres e muitos empresários que estão aí nos assistindo. Até o próximo!